Shalom. Então, graça e paz, igreja. Graças a Deus, retornando às terça-feira, para nós juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Essa rica oportunidade que Ele nos concede é para que cresçamos juntos na presença do Senhor. E é o nosso dever crescer no conhecimento de Deus, na graça de Deus. É o nosso dever. Como diz o Cântico do Prisma, o nosso desejo é adorar ao Senhor. E na verdade o Senhor nos fala aqui que o fim do homem é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Então o nosso dever é adorar ao Senhor com toda a nossa alma. Mateus capítulo 22, do 37 ao 40. Esse estudo é de grande importância para a igreja. Diz assim, Mateus capítulo 22, verso 37 ao 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém. Então nós precisamos entender que os 10 mandamentos se resumem. 2 mandamentos crucial na vida do cristão. E esse estudo de terça-feira, que serão 17 estudos, 17 dias ou mais, que estaremos aqui na terça-feira falando sobre o Sermão do Monte, falando sobre Jesus. E o Sermão do Monte, ele é o texto magno, é o texto principal de Jesus. O Sermão do Monte é o texto principal de Jesus. Jesus não escreveu nada, mas ele falou tudo. A palavra dele é vida, a palavra dele é força para o nosso corpo físico e espiritual. Por isso hoje vamos falar sobre Jesus, mestre por excelência, para aprendermos mais de Cristo Jesus. Vamos orar? Falar com o nosso Deus é maravilhoso e é necessário que falemos com Ele. Pai de amor, Pai de grande bondade e misericórdia, clamamos a Ti, Senhor, e Te pedimos que o Senhor venha fluir em nossas vidas, que venhamos aprender de Ti e saber que a Tua palavra nos ensinou e tem nos ensinado como proceder, como andar, como viver, como falar, como ouvir melhor. Ó Deus, o manual de sobrevivência do cristão, não há outro senão a Tua palavra. O manual do fabricante, o manual do nosso Criador, o manual daquele que nos criou e nos ensina como sobreviver nesse mundo pecaminoso, nesse mundo de tristeza, nesse mundo de horror, é a Bíblia Sagrada. E hoje vamos aprender um pouco mais dessa palavra tão doce e tão maravilhosa que o Senhor deixou para nós. Por isso te pedimos, ilumine a nossa mente, esclareça, ó Deus, para que possamos compreender profundamente a Tua palavra e viver conforme o que o Senhor nos manda. Em nome de Jesus. Amém. O texto que o Senhor nos ordena para que possamos entender está lá em Mateus capítulo 5, que fala sobre o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, encerra no último versículo do capítulo 7, e diz assim, os primeiros 2 versículos:
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então Jesus, ele aproveita a multidão que já o cercava, que já via nele um grande poder de mestre, de homem de grande sabedoria, e os escritores não têm relato que Jesus participou de alguma escola, foi matriculado na escola X, escola Y. Não há relato sobre isso, nem Flávio José fala sobre isso, que houve um relato que Jesus teve a educação judaica, mas Jesus, ele como homem e como Deus, já tinha tudo dentro de si. Diz assim a introdução da revista. Vamos estudar um dos textos mais belos e conhecidos da Bíblia, o Sermão do Monte. Diz Stott ser ele o mais lido e o menos compreendido e o menos praticado de todos os ensinos de Jesus. Ao estudá-los, precisamos aceitar os seus ensinamentos com máximos e seriedade, pois ele contém os mais altos padrões, os maiores valores e as prioridades do cristianismo. Encontramos nele tudo aquilo que Jesus deseja que os seus discípulos fossem e fizessem, tudo aquilo que devemos ser e fazer. Então vejamos que o sermão, ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, quando ele passa esse recado para os judeus, que eram fariseus, que eram saduceus, que eram essênios, zelotes e outros publicanos, ele passa uma coisa difícil, dura. Ele fala: bem-aventurado o homem, ele é de grande felicidade, é aquele que tem no seu peito, no seu caráter, ser humilde de espírito. Isso foi de encontro com aquele povo, como se fosse uma ferroada, porque aquele povo não conseguia entender o que era ser um ser humano humilde de espírito. Por isso que Jesus, ele dá a introdução ao texto e continua levando como se as pessoas viessem a enxergar, a deslumbrar, a conseguir ver como se fosse pelo telão o que Jesus estava explicando, quando ele termina o último verso no capítulo 13, no capítulo 12, no versículo 12. E as pessoas passando a ver o ensinamento de Jesus como se fosse pelo telão. Ele falava de uma maneira tão eloquente e tão maravilhosa que virava uma encenação para aqueles que tinham ouvido para ouvir. Porque aqueles que não tinham ouvido para ouvir, não adiantava nem desenhar, que não ouviam. E continuar a introdução. Entretanto, ao estudarmos o Sermão do Monte, devemos ir além do seu ensino moral, ético e espiritual. Precisamos ir além do sermão, precisamos ultrapassar a beleza das suas expressões e ilustrações, o perfeito equilíbrio da sua estrutura, a harmonia dos seus ensinamentos, para chegarmos à pessoa do seu pregador. O mestre por excelência. O valor e a autoridade desse sermão está no próprio mestre. Ele é o mais importante do que o próprio ensino. Então vejamos que Jesus, ele mostrava aos judeus que vivia na lei de Moisés, como se eles observassem a lei de Moisés. Mas vejamos que eles falaram no capítulo 22, os 10 mandamentos são esses.
Mas devemos observar esses dois: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o outro ao próximo como a ti mesmo. Então isso botava os judeus completamente com um nó na cabeça, mas esse era o ensinamento mais maravilhoso que Jesus poderia mostrar para os judeus. Jesus, ele, entre os doutores, já começou a discursar, a dialogar com homens que tinha 30, 40, 50, 60 anos, e já estava na sinagoga estudando. Jesus, com 12 anos de idade, já estava lá conversando com esses homens. Lucas 2, do verso 41 ao 42. Vejamos comigo. Lucas 2. Diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram ao caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Jesus, depois de 3 dias, lembra que foi aquela vez aquele texto da festa, que na festa você perde até seu filho? Então Jesus foi encontrado por Maria e José 3 dias depois, conversando com os doutores da lei, e não apenas ouvindo deles, mas interrogando os homens. E os homens olharam para Jesus, e todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais vieram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procurares? Não sabia que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as suas causas no coração. Então, olhando que Jesus já era autoridade, mas ele era submisso à sua mãe. Já era autoridade, conversava com os doutores, lembrando, era submisso à mãe dele, viu? Jesus tinha 12 anos, conversava com os doutores, lembrando que ele era submisso à mãe dele. Vejamos, Jesus proferiu o Sermão do Monte no início do seu ministério público, logo após o seu batismo e a tentação. O Evangelho de Mateus introduz o sermão de uma forma singela. Ele diz: então, primeiro ponto, a identidade do mestre. Jesus, ele tem a sua identidade. Sentado ali diante dos seus discípulos e da multidão, estava um homem indo, jovem, 30 anos de idade, nascido em Belém, da Judéia. Passou cerca de 30 anos na insignificante cidade de Nazaré, na região da Galiléia, onde exerceu o ofício de carpinteiro. Esse homem não esteve como Paulo, sentado aos pés de Gamaliel,
e não se tem conhecimento de que tenha ele frequentado escola ou tenha escrito alguma coisa. Não era escriba e nem fariseu. Tudo indicava tratar-se de uma pessoa simples e comum. Como na introdução, Jesus é Jesus. A sua identidade é mestre, mestre por excelência. Lembra na mensagem de domingo que eu falei, não basta estar do lado de Jesus, não basta estar do lado de Jesus, não basta frequentar a casa do Senhor, nós temos que conhecer quem é esse Senhor. Não basta eu andar do lado de Jesus, eu tenho que conhecer quem é esse mestre, e desse mestre aproveitar tudo que ele pode me dar, sugar tudo que ele pode me dar, beber da água que ele bebe. Na verdade, beber da água que jorra desse homem, da água que nos sacia, o qual nunca mais teremos sede, como diz Jesus, aquela mulher no poço de Jacó. Vejamos, mas esse homem simples, essa pessoa comum, esse homem que nada escreveu, aceitou-se e começou a ensinar. Ele ensinava de tal forma que causou o maior impacto nos seus ouvintes. Mateus 7, 28 e 29. Eles ficaram perplexos diante do conteúdo apresentado, da quantidade do ensino e da sua maneira de instruir. Meu Deus, quem dentre os mortais tem esse poder de persuasão? Não é poder de persuasão, poder de persuasão, um grande coach, ele consegue prender a atenção do povo. Porque existem 3 modos de você prender a atenção do povo. Primeiro, o conteúdo que está sendo apresentado. Segundo, o grau de interesse daqueles que ouvem o conteúdo apresentado. E terceiro, o modo que está sendo apresentado o conteúdo. Você cativa a multidão. Então, o conteúdo é interessante, as pessoas param de ouvir. Vamos falar sobre renda e emprego. Todo mundo vai querer ouvir. Vamos falar sobre como cuidar dos filhos na escola. Todo mundo vai querer ouvir. Como ser um excelente pai. Todo mundo vai querer ouvir. Se você é autoridade naquilo que está falando, todo mundo vai querer ouvir. Aí, como apresenta isso? As pessoas fixam seus olhares. E a entonação do que você está falando e como está falando faz a pessoa ficar hipnotizada, perplexa, fixada. Então nós ficamos hipnotizados com aquilo que está sendo ouvido e você fica atento, fixo até a última palavra. E quando a pessoa dá a última palavra, já acabou, mas agora estava começando, porque o assunto foi bom, o modo explicado foi excelente e quem explicava tinha todos os requisitos de entonações de vozes e uma forma de passar que é quase um filme. O que fosse Jesus, ele ensinava, fazia as pessoas ficar fixadas naquilo que ele pregava. E quando esse texto ele nos remete à vida, nós não cansamos de ouvir. Vamos lembrar? Assim que o povo judeu voltou do exílio babilônico, Neemias restaurando o templo, foi descoberto que tinha o livro da lei. Ele já tinha anos que não viu o livro da lei. E acharam o livro da lei, entregado na mão de Esdras, o sacerdote. Esdras pega o livro da lei e começa a ler o livro da lei, de 6 da manhã até o meio-dia. Esdras leu ininterrupto, Esdras leu sem pausa. O povo ouvia de pé, sem piscar os olhos. Pelo contrário, chorava, ouvindo a lei do Senhor. Então, quando o texto ele é
de vida, ele traz expressões, e o Sermão do Monte ele traz isso. O Sermão do Monte ele traz para nós grande lição de vida, porque Jesus fala: bem-aventurados os simples, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Então isso trazia uma certa motivação e atenção, e aguçava aquelas pessoas dos quais ouviam o que Jesus estava dizendo. Vejamos, ponto 2, a personalidade do mestre, caráter íntegro. Jesus caracterizou-se por absoluto inteireza moral. Foi 100% aquilo que ensinou aquilo que praticou, viveu o Sermão do Monte, desafiou os seus discípulos a ser luz do mundo, Mateus 5,14. Ele foi a luz do mundo, João 8,12. Recomendou os seus discípulos orassem pelos seus inimigos. Aí que é o pesado. Ele recomendou para os seus discípulos: orem pelos seus inimigos. Jesus orou pelos seus inimigos. Também ensinou os seus discípulos a falar a verdade. Jesus é a verdade. Ele foi a encarnação da verdade. Não há outra verdade. Qual outra verdade? Buda é a verdade? Maomé é a verdade? Oxe é a verdade? Os grandes pensadores, os grandes mestres filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas quem? Então nós temos esses homens. O que a palavra de Deus fala desses homens? São palavras vazias. Por que são vazias? Porque eles não praticam aquilo que ele fala. Vidas negras importam, vidas brancas importam, vidas azuis importam, até verde importa. Agora, esses homens que dizem que protegem os negros, os índios, os brancos, os pardos, as onças, os elefantes, protegem? Não! São vãs filosofias, são mentirosos. Jesus, ele ensinou no Sermão do Monte e praticou aquilo que ensinou. Vejamos aqui, Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartiu as vestes dele e lançaram sorte. Jesus perdoou quem? Quem Jesus perdoou? Quem Jesus perdoou? Aqueles que o mataram, aqueles que estavam ferindo, o soldado que bateu o martelo na mão de Jesus, cravando o prego, ele fala: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Então Jesus, ele não apenas falou no Sermão do Monte, ele viveu e ele mostrou que tem como perdoar. Jesus foi um caráter íntegro na sua personalidade. Havia algo que estava acima de tudo, de todo o caráter humano. Desafiou o seu adversário, pedindo-lhe que apontasse qualquer pecado na sua vida. Quando Pilatos falou: ele não tem pecado, Pilatos diz: eu lavo as minhas mãos. Jesus, não há pecado em Jesus. Quando falamos do Mestre, estamos diante de uma beleza moral perfeita. Por isso que o apóstolo Paulo fala bem assim: sejam imitadores de Cristo como filhos amados. A gente vai ser uma réplica perfeita de Cristo? Não. A gente vai ser o quê? Como um menino de 5 anos de idade, que aprendeu a andar esses dias, está aprendendo a falar ainda, e já quer imitar o pai, o que o pai faz.
O pai é um médico, ele já quer cutucar a ferramenta do pai na medicina. O pai é um marceneiro, ele já quer pegar o martelo, quer pegar o serrote, as máquinas e vai cortar madeira. Só que ele vai fazer certo? Não. Nós somos como esse menino, imitando a Jesus, mas jamais conseguiremos fazer como ele fez. Jamais. Por mais que fazemos o de melhor, o perfeito, o maravilhoso, à vista dos homens, é imperfeito. Porque a nossa justiça, por mais justa que seja, ela não é justa diante da justiça de Deus. Então, por isso que devemos imitar ao Senhor, mas não conseguiremos viver como ele viveu. Os primeiros ouvintes ficaram impressionados com a autoridade extraordinária que falou o mestre. Ensinou sem titubear, sem falar de duas formas. Ele dizia e era aquilo mesmo. Jesus, sem hesitar, sem justificar, ensinou com autoridade e não como os escribas ensinavam. Como os escribas ensinavam? Como os fariseus ensinavam? Então, devemos entender que por mais que buscamos a face do Senhor, ninguém pode ser considerado de mestre. Por mais que eu me empenho, que eu sou expert naquilo que faço, eu não sou mestre. Jesus fala, ninguém é mestre, todos são irmãos. Ninguém é mestre do outro. Então, vejamos, estamos no segundo ponto, autoridade absoluta de Jesus. Dispensando a orientação espiritual dos doutores da sua época, teve um ensinamento original e próprio. Havia no mestre alguma coisa superior a todos os traços que apareceram nos mestres. Claro, Jesus era o Deus. Jesus era o Deus. Como não ouvir alguém que conhece o meu interior? Você imagina, Beth? É uma loucura, né? Meu Deus, eu converso com aquele homem ali, tudo que eu disser, ele já sabe. Ele conhece o meu interior. Meu Deus, é assim, é de estremecer, é de ficar com medo. Mas Jesus, mestre por excelência, ele tinha toda a autoridade. Vamos ver o ponto 3, a obediência perfeita. Jesus veio ao mundo para obedecer. Obediência ao Pai, obediência à lei. Não penseis que vim revogar a lei e aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Lá em Mateus 5,17, Jesus veio para cumprir o mandamento que a lei e os profetas nos indicavam. Muitos dizem, Jesus, ele cancelou o Antigo Testamento. Não, Jesus cumpriu o Antigo Testamento. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ele cumpriu com todo o rigor, o qual alguém poderia cumprir, como ninguém outro conseguiu cumprir, a não ser Jesus. O objetivo supremo da sua vinda foi o de fazer a vontade do Pai. Nunca buscou a sua própria vontade. Ele não usurpou ser Deus. Ele, sendo Deus, não usurpou ser Deus. Continuou na sua forma humana. Ele se rebaixou a mim. Ele ficou no mesmo nível do leão. Então ele se rebaixou. Saiu da sua glória, majestade, poder e ficou como nós. Meu Deus, que humilhação. Não tem humilhação maior do que um Deus se passar como forma de um homem. Meu Deus, somos mortos, somos sujos, somos pecaminosos.
E o Senhor, Ele fez isso para viver a dor, para morrer em meu lugar, sentindo na carne uma dor terrível. Quando Ele está no Getsemane sofrendo, chorando e suando sangue, Ele fala: Pai, passa de mim esse cargo pesado, esse cálice, que é o pecado sobre Ele. O cálice era todo o pecado da humanidade sendo jogado sobre Jesus para aplacar a ira de Deus contra os homens. Porque se não fosse Jesus morrer por mim, estaríamos todos nós destruídos. Se Jesus estivesse morando em Israel, sentado no trono de Davi, então Israel seria a nação forte e todo o resto estava no inferno. Todo mundo no inferno. Ninguém no céu. Nem os judeus. Sabe por quê? Porque os judeus iam saber que tinha um Jesus perto, iam continuar pecando e correndo por Jesus. Me perdoa. Me dá a cura. Jesus curava, perdoava, porque a função de Jesus é perdoar. Mas ele não alcançaria a salvação eterna. Por isso que Jesus veio na forma de um homem, se humilhou em Israel, se humilhou entre os judeus e foi morto para não salvar apenas os judeus, mas todos os moradores da terra. Apropriadamente, Jesus concluiu o sermão do monte apresentando a parábola dos dois construtores, os dois fundamentos, considerando que o edifício daquele que obedece é seguro, enquanto o desobediente tem o seu edifício destruído pela calamidade. Vejamos Mateus 7, 24 a 27, diz: todo aquele, pois, que ouvir estas minhas palavras será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra ela, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as praticam será comparado a um homem insensato, louco, perturbado, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que vale nós correr? Eu quero ouvir, eu quero aprender, eu vou ouvir de tudo. Eu vou ouvir de tudo porque eu tenho que me encher de informações. O que adianta isso se você não praticar? Sabe quem é Jesus? A senhora sabe ler e escrever? A senhora defende tanto a fé? Ela falou: eu não sei ler nem escrever, mas eu conheço um Jesus que tem me sustentado, tem me dado vida, tem fortalecido a minha família, e eu sei que esse Jesus que morreu na cruz por mim me garantiu a vida eterna. Então não interessa se eu tenho um grande conhecimento de muitas coisas, se eu não creio que Jesus veio em carne, padeceu por mim, morreu por mim, para mim morar no céu. Se eu não entender isso, nada importa. Tudo aquilo que eu aprendi, nada vale. Por isso, o que mais vale é nós focarmos naquilo que Jesus veio fazer. O seu propósito foi nos livrar da ira de Deus sobre toda a humanidade que pecou contra Ele. Jesus sempre se apresentou em primeiro lugar como mestre. Ele mesmo se declarou mestre único. Mateus 23, 8. Não se distinguiu como orador, como líder, mas como mestre.
Segundo Prince, o autor da pedagogia de Jesus, o Novo Testamento há 45 referências a Jesus ensinando. E quando pregava, ele pregava e ensinava. O Sermão do Monte é um exemplo disso. Cristo viu no ensino a oportunidade para formar caráter, atitudes, ideias no homem. E por isso, ensinou a toda hora e em qualquer lugar. Meu Deus, a coisa mais maravilhosa de você pregar é as pregações presbiterianas. Porque é uma pregação que nós aprendemos, é uma aula. As pregações não são aquelas coisas espalhafatosas, não, são uma aula. Jesus, ele é o grande mestre. Ele ensinava pregando. E muitas vezes, muitos saíam feridos, choravam, não aguentavam ver um ensinamento muito pesado de Jesus. Eram as palavras duras. Vamos ver, externou a sua atividade educadora de modo magistral. Teve mais do que qualquer outro as qualidades de mestre. Conheceu mais do que qualquer mestre os principais que devem nortear o ensino: o conhecimento da matéria, a compreensão da natureza humana e o método adequado. Jesus, ele sabia como expor o material. Jesus é o próprio Deus. Você imagina, eu criei esse copo. Eu fui lá, peguei a areia, juntei com as químicas, derreti e criei esse copo. Eu vou ter como falar desse copo de uma forma magistral. Jesus, ele nos criou. Então ele tem toda a autoridade de falar como eu devo proceder, porque ele me criou. Então o manual da minha sobrevivência é ele que dita, é ele que fala, é ele que rege. Por isso Jesus era magistral na sua palavra. Conhecimento da matéria. Dizia uma das leis do ensino: o professor deve conhecer muito bem o assunto que está ensinando. Jesus era assim, esplendorosamente o mestre dos mestres. O mestre dos mestres. Nossa, eu vi um grande ensinamento de um grande sábio tibetano. Coitado desse tibetano, coitado. Há um grande ensinamento de um grande mestre do Seixanoe, coitado. Um grande mestre da igreja presbiteriana, um ensinamento esplendoroso, coitado, sabe nada. Jesus, ele sim, sabe tudo. Jesus foi o professor ideal, porque tinha uma soma de conhecimento que o habilitou perfeitamente para a tarefa de mestre. Conhecia o mundo, pois o mundo foi criado por ele. Conhecia o homem, pois foi ele quem criou. Conhecia toda a verdade, pois ele é a própria verdade. Aleluia. João capítulo 1 diz: ele é o Criador de todas as coisas, ele é o sumo sacerdote, ele é o mestre dos mestres, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o doutor dos doutores. Esse é Jesus. Ensinou sabendo que estava ensinando, tendo conhecimento profundo da matéria. O seu conhecimento vinha de dentro e nunca necessitou de confirmações, nunca errou nos seus ensinos, nunca precisou voltar para corrigir conceitos ensinados errados. Por quê? Porque ele era perfeito. Como nós conseguimos ensinar os nossos filhos perfeitamente? Hein? Como? Dentro da palavra de Deus. Esses dias estamos lendo os Salmos, e Salmos é assim, maravilhoso, porque Salmos são algo para nós recitarmos, e são histórias. Fala do povo hebreu,
fala do povo caminhando no deserto, fala do povo passando pelo Mar Vermelho, fala do povo pecando, fala do povo sendo castigado. Salmos são maravilhosos e fala das grandes maravilhas de Jesus. Você quer ensinar o seu filho no caminho que deve andar? Ensine a ele a palavra de Deus. O Sermão do Monte nunca precisou ser corrigido, nada teve que ser acrescentado ou excluído. O Sermão do Monte nunca precisou ser atualizado, ele é sempre atual. E tem alguns dizendo aí, temos que atualizar a Bíblia. A Bíblia, diz Billy Graham, ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Billy Graham foi muito sábio. Mas coitado de Billy Graham na sua sabedoria em relação ao mestre. Mas foi sábio. Realmente, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Perfeitamente mais atual.